Oi, gente, eu sou a Duda e sejam muito bem-vindos ao Entre Mundos e Páginas. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre as leituras que eu menos gostei de fazer nesse primeiro semestre de 2024. Antes de mais nada, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades e sintam-se livres também pra comentar aqui embaixo o que vocês quiserem. Eu estou tentando ser mais crítica em relação a notas de livros. Se eu não gostei, eu quero dar nota ruim mesmo. Todos os livros que eu trouxe aqui são livros que eu não gostei muito, não tive uma experiência muito boa. Só que mesmo assim, todos eles ganharam 3,5 estrelas. Nenhum deles ganhou só 3 estrelas. Todos ganharam mais de 3 estrelas. E se a gente for parar pra pensar, o 2,5 estrelas deveria ser o bom, né? Porque não é nem ruim e nem maravilhoso. É um meio termo ali, né? Então seria um bom. E o 3,5 seria muito bom, teoricamente, né? Porque tá ali, né? É maior que 2,5. Não sei se vocês estão entendendo esse raciocínio. Eu tenho que dar a nota 2,5 estrelas. Eu tenho que lembrar que 2,5 estrelas é o bom, é o razoável, assim, o meio termo. Só que na minha cabeça, o 3,5 tem essa função. Então, todos esses livros ganharam 3,5. Eu sou muito boazinha. Cheguei nessa conclusão. Mas enfim, vamos lá então. Vamos começar então com literalmente a primeira decepção do ano, porque foi o primeiro livro que eu li no ano e eu já me decepcionei muito, que foi o livro Amor Corrompido. Eu já falei bastante sobre algum desses livros aqui pra vocês, então vou tentar ser um pouco mais rápida, tá? Foi meu primeiro contato com a escrita da Ana Huang e eu gostei da escrita, eu até que gostei um pouquinho, eu só achei assim um pouquinho raso a história, assim, o jeito que foi desenvolvido o casal, tanto que eu comento isso, acho que nos lidos de janeiro, né, porque eu li no início do ano, então eu comento sobre isso, que eu achei que parou de narrar os acontecimentos a partir do momento em que eles decidem ficar juntos, sabe? Não demora muito pra eles ficarem juntos, narra aí alguns encontros deles. Só que depois de um tempo, depois de um determinado tempo, para de narrar esses acontecimentos e aí é só tipo, ai, passeamos no parque, então a gente dormiu junto, então a gente assistiu o filme. Se eu tô lendo a história de romance, de amor deles, eu quero ler realmente a história. Eu não quero que fique passando só por cima, né? Porque eu gosto de detalhes, então eu acho que eu senti um pouquinho de falta disso quando eu li. Aqui basicamente a gente tem. Caraca, eu não lembro nem o nome dela, a Ava, e aí ela tem um irmão, e aí o irmão dela vai ir pro Médicos Sem Fronteiras, alguma coisa assim, e aí o irmão dela é muito protetor com ela e tudo mais, e daí ele pede pro Alex, que é um dos amigos dele, cuidar meio que da Ava enquanto ele estiver fora. E aí o Alex é um bilionário, todo metido, arrogante, que não fala com ninguém, que não tem coração, mas aparentemente ele não tem coração, mas ele se apaixona na primeira página que ele vê a menina. Então ele vai mudar pra casa do lado da dela, vai tirar ela de encrencas, vai ficar de olho nela e essas coisas aí. Olha isso aqui, gente, como é que começa a sinopse. Alex Volkov é um demônio abençoado com rosto angelical e amaldiçoado por um passado no qual não consegue escapar. Ele não é um demônio, gente, ele é um Golden Retriever disfarçado de demônio, tá? É mentira isso aqui, ele não é tão malvado. E aí, uma coisa que eu também não gostei nessa história é que a autora foi pra um lado meio mafioso da coisa, meio dark romance da coisa. Romance não, romance. Dark romance. Enfim, foi pra um lado meio nada a ver, assim, com o caminho que o livro tava andando, tava bem fofinho, tá? A gente lê a sinopse e espera que vai ser um pouco problemático, mas eu não tava achando nada problemático, bem tranquilo, assim, bem de boa, um romance normal, não foi nada pro lado do dark romance. E aí, do nada, ela encaixa umas cenas, assim, de sequestro, de roubo, de máfia, de passado sombrio, de vingança, assassinato, umas coisas, assim, meio fora de contexto, sei lá, não sei. Eu acho que ela quis ir pra esse lado mais pesado do romance, mas ficou forçado, porque o resto do livro não tem essa vibe. E daí nas últimas páginas tem essa vibe de dark romance, fica um pouquinho
estranho, sabe? Não parece que é o mesmo livro. E ela faz isso em mais livros dela, porque no outro livro que eu li dela, que é O Rei da Ira, que é o único outro livro que eu li dela, também tem isso. Umas coisas meio viajadas. Mas enfim, pode ser que, né, eu só que não gostei, não sei se mais alguém compartilha dessa opinião. Mas é isso, no geral eu gostei bastante da escrita, eu tô muito ansiosa. Eu acho que eu vou gostar mais dos outros livros dessa série, né, que tem aí dos outros amigos. E também gosto mais, eu já gosto mais da série dos pecados dela. No caso, né, eu só li o primeiro, que é Rei da Ira. Quero ler Rei do Orgulho, que é o que lançou, e eu acho que vai lançar mais um esse ano. Não sei, tô muito ansiosa porque eu gostei mais daqueles do que desses aqui. Mas é isso então que eu tenho pra falar sobre ele. Dei 3,5 estrelas, olha que nota boa pra um livro que eu achei bem razoavelmente ruinzinho, sabe? Então é isso, vamos para o próximo, que eu acho que foi o segundo livro que eu li no ano. Comecei bem esse ano, né, como vocês podem ver. Que foi o livro Os Irmãos Hawthorne. Eu tava, né, na praia. Eu passei o primeiro mês do ano fora de casa, então primeiro a gente viajou de motorhome pra uma praia, e aí a gente foi pra nossa casa da praia em outra cidade. E aí eu levei muito livro, né, porque eu tava sentindo que eu ia conseguir ler bastante, então eu aproveitei pra levar muito livro de vários gêneros diferentes. Eu levei mais romancezinho único, porque eu estava mais na vibe, mas eu levei também os últimos dois de Jogos de Herança. Então eu levei... Como é que é o nome do último? A Aposta Final. Eu levei a Aposta Final. Eu acho que a Aposta Final foi a segunda leitura. Essa que foi a primeira leitura do ano. A Aposta Final foi a segunda e essa que foi a terceira. E aí eu pensei, vou aproveitar que eu li este aqui super rápido, estou no clima de ler coisas rápidas. A escrita dessa autora é muito rápida, então eu pensei, vou ler. Nossa, inclusive tem post-its aqui ainda, tenho que tirar, porque post-it preto é muito valioso pra mim, sempre acaba rápido. Enfim, me lembrem disso no final do vídeo. E aí eu decidi ler, li o terceiro de Jogos de Herança, achei bem legalzinho, assim, meio igual aos outros. E aí eu decidi ler esse aqui, porque eu tava no embalo, né? Li o último, vou ler esse aqui também. Por mais que esses não sejam os últimos, porque a autora endoidou e tá fazendo mais livros do que o necessário, tá? Eu acho que ela tem que entender que o hype já passou, ou não é só porque o livro tem hype que ele merece continuações só pra vender e ganhar mais dinheiro. Claro, ela quer aproveitar esses personagens, mas eu acho que já deu, já saturou, terminou ali na primeira trilogia, que é, né, Jogos de Herança, Herdeiro Perdido e A Aposta Final. Já acabou ali. E daí esse aqui também até pode ter, porque é um spin-off, né? Só que agora ela tá escrevendo mais 2 livros. Essa mulher não entendeu que já acabou. Não quero nem ver o que tudo ela vai inventar naqueles outros livros, porque eu já achei o terceiro livro repetitivo. Esse aqui, então, gente, que coisa chata. Que coisa chata. Primeiro que a gente tem o ponto de vista... Eu vi que ia ter o ponto de vista do Grayson, e aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro. Eu vou amar esse livro, porque a gente vai ver o que o Grayson pensa quando tá interagindo com a Avery, porque eu sou time Grayson, tá, gente? E então a gente tem o ponto de vista do Jameson e do Grayson. E aí eu pensei, nossa, finalmente eu vou poder ver o que os dois pensam interagindo aí com a Avery, o que se passa na cabeça desses homens, desses meninos, na verdade. Só que aí o Grayson, a parte dele, ele não fala com a Avery em momento nenhum. Ele tá em outro lado do país. Não, o Jameson tá em outro lado do país com a Avery, e o Grayson tá ali tentando resolver umas coisas com a família dele, que ele descobre que, enfim, umas treta aí que eu achei muito chato mesmo. Dá um gancho aí pra um futuro casal nos próximos livros, provavelmente teremos. Acho que eu só tô curiosa pra ler os próximos livros da autora por causa desse gancho que ela deixou. Fora que o final desse aqui, óbvio que ia acabar com o mistério, tá? Óbvio, né? Porque precisa ter alguma coisa pra motivar a gente a ler os outros, porque senão ninguém nunca iria ler, porque pra mim já acabou Jogos de Herança ali no terceiro livro. E muita gente fala que esse aqui é um livro spin-off, não precisa ler, mas precisa ler sim, tá? Porque tem reviravoltas e coisas muito importantes pra história. Eu achei muito chato, gente, muito chato, porque só tem eles. E daí, o Jameson, como eu falei, o Jameson tá do outro lado do mundo com a Avery, e aí ele fica lá resolvendo um desafio de um jogo, de sei lá das quantas. Muito chato, muito chato. Eu não sei como que eu consegui terminar isso aqui. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia terminar em 3 dias, tanto que vocês podem ver, eu deixei as marcações aqui. E eu consegui terminar em 3 dias. Eu acho que eu fui lendo, nem me importando, assim, porque eu só queria terminar logo, eu não aguentava mais.
Outra coisa que também me motivou foram os capítulos curtinhos, então, né, isso anima um pouquinho, por mais que os capítulos, a história não tava tão boa. E, que nem eu falei, né, temos post-its aqui... Nossa, caiu o marcador. Temos post-its aqui, mas não temos marcações, porque eu fui lendo e eu não sentia necessidade de fazer marcações, porque não tinha nada muito uau. Foi tudo um tédio esse livro aqui. E ele é gigante, gente, gigante. Pra quê? Pra quê, sabe? Nossa, foi uma tortura. No início do ano eu sofri, gente, sofri. Vamos lá, então, para o próximo, que é um livro que é culpa minha, tá? Eu não ter gostado, não é culpa do livro. Não tenho nenhuma crítica realmente a esse livro. É um livro bem simplesinho, podemos dizer assim, não tem nada muito uau. É um romancezinho bobo, adolescente, cumpre o propósito dele. Ele não promete nada e ele entrega o que ele promete, que é o livro I Think I Love You. Não merecia essa nota, tá, gente? Merecia uns 4 aí pela história e tudo mais. Só que eu dei essa nota porque eu li inglês e por causa da experiência que eu tive lendo esse livro. Eu comecei esse livro ano passado, em algum mês, nem lembro que mês foi, agosto, setembro, outubro, não sei, faz muito tempo que eu tinha começado. E aí, tava aqui abandonado, porque eu não levei ele quando eu tava na praia, então ele ficou abandonado. E aí, certo, nem lembro que mês foi, eu acho que foi fevereiro ou março, enfim, aí eu decidi pegar esse livro. Eu sou muito assim com leituras em inglês, gente. Geralmente eu dou nota ruim pra livros em inglês, mas não é por culpa do livro, é por culpa minha, porque eu li errado, sabe? Eu admito isso. Então, eu abandono o livro e volto só meses depois. Eu leio assim, eu leio um capítulo, 2 capítulos do livro, abandono ele por meses e aí eu pego ele em 2 dias e termino. Depois de meses sem ter tocado nele. Então esse aqui foi igual, eu tava bem no iniciozinho assim, e aí eu do nada decidi pegar de novo, e daí eu terminei em 1 dia, 2 dias. Aqui no livro, como vocês podem ver, é um romancezinho sáfico, bem clichê, gente, muito clichê, bem raso, assim, sem muito aprofundamento, pra gente ler tranquilinho, sem medo de sofrer. Então, aqui a gente tem a Emma, e ela deixa eu ver se eu lembro, tá? Ela é uma romântica incurável, ela gosta de comédia romântica, enfim, ela emana amor. E aí a gente tem a Sofia, que nem tá dizendo aqui, ó, ela é pragmática, ela não acredita no amor, não acredita mais no amor, então ela é bem cética. E aí rola aí, e a Emma não, a Sofia, ela tava em Paris porque os pais dela se separaram, então ela foi passar um tempo com a mãe dela em Paris, e aí ela fazia parte do grupo de amigos da Emma, e aí, só que ela se afastou quando ela foi pra Paris, ela perdeu o contato, não mandou mais mensagens, então ela acabou se afastando desses amigos. E aí a Sofia volta sem avisar esse antigo grupo de amigos dela, ela simplesmente aparece, só que o grupo de amigos da Emma, né, eles estão participando de um concurso, eles têm que fazer um filme, e o filme vencedor vai ganhar uma viagem pra alguma cidade onde vai estar acontecendo o festival de cinema, e também uma bolsa, não sei. A Emma quer trabalhar com isso, com fazer filmes, então é uma baita oportunidade pra ela, né, uma baita experiência pra colocar no currículo, enfim, pra faculdade e tudo mais. E aí a Sofia meio que entra no grupo e vai se metendo ali pra querer ajudar a fazer o filme. Só que o filme, o gênero do filme escolhido, né, que eles vão produzir aí é comédia romântica, obviamente, como a Emma é uma romântica. Só que a Sofia... É Sofia? Ai, gente, eu sempre confundo o nome das duas. É isso, Sofia. E aí a Sofia fica, não, a gente não vai fazer uma comédia romântica porque isso não vende, sei lá o que, sei lá o que. Então a gente vai fazer outro tipo de filme. E aí ela meio que acaba separando o grupo. E aí o grupo, meio irritado com elas duas, porque elas ficam implicando uma com a outra, eles decidem juntar elas. Então eles vão fazer um plano aí pra fazer elas conviverem mais e vão dizer tipo assim, vão dizer pra uma que ela tá apaixonada, que a outra tá apaixonada por ela, enfim, que elas têm sentimentos. E aí, no fundo, elas têm sentimentos mesmo uma pela outra. E é isso, gente. O inglês é bem facilzinho também, apesar de eu ter demorado bastante pra ler. Eu tenho só preguiça, sabe? Preguiça. Mas depois que eu engato na leitura, anda bastante, eu consigo ler direto. E é isso, gente. Que nem eu falei, ele não promete nada e entrega tudo que ele promete. Eu acho que essa frase, essa expressão, resume bem esse livro. E é isso, então. Indico bastante, tá? Apesar de não ter dado uma nota muito boa, não ter tido uma experiência muito boa de leitura, eu acho que a história é bem bonitinha, bem bobinha.
Então eu indico. Ok, temos aí mais 3 livros que foram livros bem recentes. Eu acho que todos eles foram lidos no mês passado. Isso, acho que foram leituras de maio, se eu não me engano. Sim, tivemos muitas leituras e muitas decepções nos últimos tempos. Eu gravei vlog de leitura de 2 deles, o que foi bem triste e legal ao mesmo tempo, porque eu geralmente gravo vlog de leitura de livros que eu gosto, que eu sei que eu vou gostar. Esses aqui eu também achei que eu ia gostar, mas não rolou muito, então fiquei bem surpresa ao longo do vlog que eu fui desanimando. Então, vamos lá, vamos começar com qual? Acho que vou começar... Eu já falei bastante sobre eles aqui, tá? Porque tem vlog, então eu já falei no vlog, já falei nos lidos do mês, já falei sobre alguns deles em algumas outras book tags, tá? Então, se eu estiver me repetindo, é porque minha opinião sobre eles não mudou, tá? Então eu só vou repetir a opinião que eu mantenho deles. Vamos lá, então. Vamos começar com Coroa de Sombras, que é... Isso aqui também foi pela experiência que eu tive lendo e também um pouquinho pela história em si, porque eu acabei travando na leitura por causa da história, porque ela não estava me intrigando, não estava me deixando curiosa para ler mais. Então, se o livro tivesse bom, eu não teria abandonado, sabe? E aí eu li, eu acho que eu comecei no início do ano, no segundo mês do ano, lá em fevereiro. Eu li até 50%, tava assim, bem de boa, não tava achando nada muito uau, mas eu tava lendo, né? Porque tava andando assim um pouquinho a leitura, mas eu tava lendo só porque era um livro curtinho e eu queria engatar, e ali eu queria ler em determinado tempo. E aí chegou lá, eu acho que acabou o tempo que eu tinha pra ler esse livro, porque era um mês que eu tinha bastante parcerias e tudo mais. E aí acabou meu tempo pra ler o livro, então eu pensei, não, eu vou deixar ele abandonado aqui por uma semana e depois, quando eu acabar esse livro de parceria, eu volto pra ele. Spoiler, eu não voltei nunca mais pra ele, então ficou assim uns 2 meses travado na minha estante, assim, abandonado. E eu tava em 50%, sabe? Não era nem que eu tava nos primeiros capítulos, então a história já tava ali, já deveria estar pelo menos em andamento, só que não tava acontecendo nada muito uau, tava muito chato, então eu realmente esqueci que eu tava lendo esse livro e abandonei. E aí, certo dia, eu decidi desencalhar todos os livros que estavam encalhados na minha estante, esse aqui foi um deles. Então eu decidi, quer dizer, esse foi o único que eu realmente terminei, continuei a leitura, os outros que estavam encalhados eu só encalhei mais ainda, eu aceitei e decidi não voltar pra leitura, porque eu tinha outras 2 leituras que eu tava na metade, que eu comecei no início do ano e eu vi que não tava na vibe, então eu só tirei o marcador e deixei, e falei assim, esquece, vou deixar vocês aí, outra hora eu começo de novo. Não estou na vibe de fantasias. Mas essa aqui, como eu já tava na metade e faltava aí 100 páginas, 200 páginas... Não, 200 páginas não, o livro nem tem 200 páginas. Ele tem 250. Eu acho que eu tava na página 150. E aí eu falei, não, esse aqui, como eu já tô na metade, eu vou terminar. Vou terminar. E aí eu sentei e terminei. Eu li, eu acho que as últimas 100 páginas em um dia. E, cara, não sei, gente, não sei. Não é meu tipo de fantasia, sabe? Não gosto muito de fantasias únicas. Eu acho que se a fantasia é uma fantasia única, ela tem que ser muito bem construída, muito bem... tem que fechar todas as pontas pra não ficar nenhuma ponta solta, tem que fazer sentido as coisas, tem que dar tempo de fazer o romance, principalmente se é uma romantasia, tem que dar tempo de explorar o romance, explorar a fantasia, resolver os mistérios, fazer algumas intrigas. Então tem que ter tudo isso em um livro único de 250 páginas. Eu acho que a autora conseguiu colocar bastante de intrigas, de mistério, de romance principalmente, só que foi tudo muito raso. Ela colocou tudo isso, só que ficou tudo muito mal feito, sabe? Parece que falta aí algum livro, algumas páginas de explicação. Aqui, basicamente, a gente tem a Alessandra e ela, do nada, decide que ela quer governar o mundo e ela quer ser dona de tudo. E aí, ó, vou ler aqui pra vocês. Alessandra Status está cansada de ser subestimada, mas ela tem o plano perfeito para conquistar mais poder. Na real, ela não tem poder nenhum, então não deveria ser mais poder, deveria ser conquistar poder. Porque ela não é ninguém ali no reino. E aí, é assim, ó, cortejar o Rei das Sombras. 2, se casar com ele. 3, matá-lo e tomar o reino pra si mesma. Então esse é o plano dela. Ela tem isso na cabeça, que ela vai lá, ela é fodona, tá? Então ela tem isso, de que ela vai conseguir matar o rei, e esse é o único objetivo dela, porque ela não liga pra ninguém, e ela só quer poder. E aí ela chega lá, no primeiro dia que ela olha pros olhos do rei, do Rei das Sombras, ela se apaixona e esquece da missão. Ela fala, eu acho que em 2 momentos, nossa, eu tenho que matar ele. E depois ela esquece dessa missão, porque ela tá apaixonada por ele.
É isso. O Rei das Sombras também, ele se faz todo de, nossa, ninguém encosta em mim, eu sou todo poderoso. Só que na primeira oportunidade ele tá ali juntinho dela, todo amorzinho. Eu acho que essa protagonista fica um pouco forçada. Geralmente protagonistas de livros de fantasia são assim mais empoderadas, são enfim, assassinas, querem poder e tudo mais, uma vibe bem Sarah J. Maas, sabe? Só que ficou forçado nesse livro, eu fiquei com ódio dela em muitos momentos, porque ela sempre se achava assim, nossa, eu sei mais do que todo mundo aqui nesse palácio, sendo que ela não, tipo, ela é uma Zé Ninguém, sabe? Não tem um real motivo pra ela ser, assim, uma assassina, uma fodona, ela não tem... Ela nunca treinou, ela não sabe usar uma espada, ela não tem poderes, ela nunca esteve ali na corte, ela é... Não sei, gente, o único talento dela é costurar, então ela tem vestidos bonitos. E aí ela se acha a maior assassina porque ela matou uma vez um carinha que tava incomodando ela, então, ai, sei lá, não sei se vocês estão entendendo, mas eu fiquei com ódio. Fiquei com ódio. E também tem um mistério aí no meio envolvido, porque tem alguém ali da corte que quer matar o rei. Bem clichê, assim, então ela vai começar a descobrir quem é ele. Ela vai tentar ir atrás de quem é, e aí o rei também. E aí, no final, é alguém que a gente meio que espera que seja, e aí tem uma explicação meio meia boca, assim, sobre por que é essa pessoa, e aí essa... Não vou falar o que acontece com essa pessoa, mas é uma coisa muito de momentânea, assim. Descobrem quem é numa página, a explicação em outra. Não é nem página, assim, descobrem quem é num parágrafo, a explicação do porquê essa pessoa é no próximo parágrafo e a resolução desse problema é no próximo parágrafo e tudo isso acaba em uma página. Não tem grandes acontecimentos, sabe? E tudo bem, eu acho que essa foi a proposta da autora em fazer um romance mais rapidinho, que a gente não precisa, não é um esquema de pirâmide, então a gente pode ler ele e ficar tranquilo, mas eu não fiquei tranquila lendo ele, porque eu queria mais, eu acho que era um universo que poderia ser explorado, sabe? Não tem nada de fantasia, eles falam que eles querem governar os reinos vizinhos, e aí tem intrigas, e daí tem um ladrão que... E, tipo assim, gente, não tem explicação pra nada disso. Não tem, sabe? Ai, não sei, gente, não curti muito, mas eu quero muito ler outros livros da autora, porque eu gostei da escrita, eu só acho que, ai, cara, pra mim, fantasias únicas, nossa, repito, tem que ser muito bem feita, sabe? Tem que conseguir englobar bem as coisas e ligar, fazer os pontos e fazer com que nada fique faltando. E aqui ficou faltando muita coisa, principalmente uma protagonista interessante. Mas o ponto alto desse livro, eu acho que eu só não dei menos estrelas, porque o Calias, que é o Rei das Sombras, é um gostoso. Foi só por isso. Então foi isso nesse livro aqui. Vamos para os próximos livros. Vou começar falando então de alerta de spoiler. Vocês já sabem, vocês viram o vlog de leitura. Não curti muito, mas isso foi puramente por culpa minha. Eu fui com expectativas erradas. Eu tava esperando que fosse ser... Quer dizer, não é culpa minha, tá? Porque me venderam esse livro como uma comédia romântica com um hot e um livro leve, divertido. Não é, tá, gente? Não vão esperando um livro leve e divertido. É um livro muito bom, mas não vão com essa expectativa, porque vocês vão se frustrar muito. Eu me frustrei muito. A gente já tem protagonistas adultos aqui com problemas reais, com traumas reais, então a gente vai ver muito deles aprendendo a se amar, a se aceitar, a amar um ao outro. Não tem muitas cenas deles de romance, clichê, então não é muito clichê, não é uma comédia, não tem cenas engraçadas, divertidas, rápidas, é muito descritivo tudo. A escrita em terceira pessoa, o que já é um sinal aí pra ser mais enrolado, porque a gente não consegue se conectar tanto com os personagens, ainda mais em livros de romance. Escrita em terceira pessoa me mata, gente. Nossa, aí é pra quebrar mesmo. Sabe, já em livros de fantasia a gente fica assim um pouco incomodado, mas em livros de romance, gente, em terceira pessoa, ai, não sei, não funcionou muito comigo. E aí, o que mais eu tenho pra falar? Ah, vou falar da história então. Aqui a gente tem a April, e ela é fanfiqueira, muito fã de uma série de livros e de uma série de TV. Ela é muito fã do personagem que o Marcos interpreta, que é o Enéas, só que ela não é muito fã do ator
que é o Marcos, né? Porque ele é meio fútil, meio arrogante, meio vaidoso, ele só liga pra aparência, ele não tem muito conteúdo. E aí, só que acaba rolando umas coisas aí, depois dela meio que postar uma foto dela de cosplay no Twitter, a foto bomba, e aí começam a atacar ela por causa do corpo dela, e aí o Marcos vai lá defender ela e chama ela pra sair. Primeiro ele fica assim, não, é por causa do marketing, vou sair com ela, isso não vai mudar nada na minha vida. E aí ela aceita, por mais que ela não goste do ator, ela acha que essa é uma baita oportunidade pra ela conhecer, né, mais desse universo que ela gosta. Como ela é fã da série, ela vai poder fazer perguntas, descobrir mais, falar pros outros amigos dela que também gostam, que são fãs desses livros. E aí ela vai nesse encontro e no começo o Marcos é um poste, porque ele não fala nada, ele não tem conteúdo nenhum. E aí ela é uma escavadora, não. No outro vídeo eu falei que ela é uma escavadora, não é, tá, gente? É uma arqueóloga, essa é a palavra. Então ela, tanto que tem uma parte que ela fala que ela consegue cavar. Ela faz uma metáfora aí que ela consegue cavar as pessoas, então ela vai tentar cavar e descobrir o que tem no fundo do Marcos, quem ele é de verdade. E aí ele começa a se abrir mais e ela começa a ter interesse, e aí no segundo encontro eles já estão namorando e morando junto também, então não tem muito. A gente vê essa construção, sabe? É tudo muito rápido. Eu acho que assim, lá pela página 100, eles já estão juntos, já estão resolvidos, já estão muito bem e não tem mais nenhuma problemática em relação ao casal, não tem mais muitos acontecimentos deles, o que acontece, eles saindo, não tem mais nada disso. Aí começa a narrar bem rápido, tipo, a gente foi pro parque, é que nem o outro que eu falei, que é Amor Corrompido, e aí, a gente fez tal coisa, e a gente leu tal coisa. Sabe? E focou muito nos problemas deles, o que eu acho que foi, obviamente, foi propósito da autora, mas não era isso que eu tava esperando, sabe? Eu não fui lendo achando que ia ter isso, então eu fiquei um pouco chocada quando eu vi que ia ter muito disso. Então, a April, por exemplo, ela foi lá jantar com os pais. E aí esse jantar durou páginas e mais páginas, de conversa, não, de reflexões, porque a April tem traumas e ela tem problemas com os pais, então fica aí nessa de descrever e... Ai, não sei, gente. Essa leitura não andou. Eu achei que ia ser uma leitura muito rápida, que eu ia fazer em 2, 3 dias, mas não, eu acho que eu fiquei uma semana e meia lendo isso aqui, o que pra mim é um pouquinho demais, fica um pouco cansativo quando a leitura se prolonga muito assim, porque eu tô acostumada a ler livros de romance, principalmente em, sei lá, 3, 4 dias. Acho que era isso que eu tinha pra falar, gente. Eu indico muito esse livro, é uma leitura muito importante, traz temas muito impactantes e emocionantes que precisam ser abordados, precisam ser tratados com mais frequência em livros. Repito, eu só fui com expectativas erradas e achei que fosse ser outra coisa. Então eu tô aqui avisando, minha missão de vida é divulgar esse livro e vender esse livro como que ele realmente é, pra ninguém se decepcionar, que nem eu. É isso então sobre ele. Vamos para o último livro desse vídeo, que é o livro Quebrando o Gelo. Esse aqui foi meio que o oposto desse aqui, porque esse aqui eu achei muito raso, muito fútil, muito, sabe, muito rápido as coisas aconteceram também. Esse aqui eu achei que a gente ia ter um pouquinho mais de descrição e eu achei que faltou em alguns momentos, principalmente no início. E também a protagonista, gente. Nossa senhora, que garota insuportável. Pra mim, quando eu vou lembrar desse livro, parece que eu li 2 livros diferentes. Do 50%, não, até os 50%, tava muito chato. E depois dos 50%, ficou um livro bem legalzinho, assim, não ficou, assim, maravilhoso. Mas ficou bom, eu tava gostando de ler, eu tava me divertindo bastante. Mas os primeiros 50%, gente, parece outro livro. Outros protagonistas, principalmente a Anastácia, que é a nossa protagonista. Sobre a história, então, aqui a gente tem uma patinadora e um jogador de hóquei. E eles vão ter que treinar juntos na mesma pista, porque tinha 2 pistas e acabou acontecendo um problema lá com a outra, então eles vão ter que conviver bastante. E a Anastácia, ela não conhece o Nate, tá? Ela não conhece, ele também não conhece ela, eles não se conhecem. E ela decide odiar ele por motivo nenhum. Sério, ela põe os olhos nele e fala, eu vou odiar este homem. Porque ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. E aí fica esse enemies to lovers meio forçado, sabe? Que não tem um real motivo, eles não são inimigos, eles não se odeiam. Ela só fica implicando com ele por nada, por nada. E coitado, o Nate, ele é todo fofinho, ele fica, nossa, eu quero ser seu amigo, eu quero conviver contigo. E ela fica, não.
Coitado do homem, gente, coitado. Eu fiquei, assim, com uma vergonha alheia dos dois, porque a Anastácia ficava, eu não vou falar com eles, enfim, nesse drama todo, e o Nate ficava, eu quero tanto falar com ela, eu não fiz nada pra ela. Então, os dois extremos, sabe? Ele queria porque queria ficar com ela por motivo nenhum, e ela queria porque queria não ficar com ele, odiar ele por zero motivos. Assim, me venderam esse livro como hot. Até concordo, ele tem muitas cenas, né? Então aqui, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cenas que vão até o fim, que são explícitas, que eu marquei. Mas, gente, cenas de uma página não contam como cenas hot. Contam, mas não pode ser descrito como hot bem construído. Não pode. Gente, vender esse livro como hot é vender esse livro como hot bom. E não tem hot bom. Deixa eu abrir uma cena aqui pra vocês. Sei lá, vamos pegar uma aqui, no meio do livro. Vamos ver. Olha aqui. Olha aqui. É isso? Não gostei. Não gostei. E aí, enfim, que nem eu falei, né? Os 50%, os últimos 50% são muito bons. Muito bons é um pouquinho extremo de falar. Eu achei bom. Eu achei bem divertido. Eu gostei bastante da interação dos jogadores, porque eles moram juntos, então tem uma vibe muito off-campus da Ellie Kennedy, tava com saudade de Léo, assim, tô muito ansiosa pros próximos, porque a gente vai ter a história dos outros, porque tem uns aqui que eu quero mais, obviamente, outros protagonistas não, outros personagens, que eu fiquei mais curiosa pra ver a história do que outros, então, por exemplo, o protagonista do próximo livro, que é No Calor do Momento, não tem interesse nenhum, porque ele tem 2 falas neste livro aqui. Então não tem por que o livro ser dele. Só que eu já vi que o próximo livro vai ser de um personagem que eu queria muito que tivesse livro. Então eu estou ansiosa, vem aí em algum momento. Mesmo assim, eu vou gravar vlog de leitura, possivelmente, do próximo livro pra vocês. Tô esperando que ele seja, por mais que eu não goste muito daquele protagonista, tô esperando que vá ser melhor do que este aqui. E é isso. Eu gostei bastante também do epílogo. Eu acho que tem epílogo ou é o último capítulo? Não, eu acho que é só o último capítulo. Não, calma aí. É o epílogo, que é 2 anos depois. É muito bonitinho, é eles assim com a família deles, com a casa deles. Não sei, quando tem isso no final de um livro, eu fico um pouquinho assim com o coração quentinho, por mais que eu não tenha gostado do resto da história. Eu fico com o coração quentinho por causa desse final, sabe? E é isso então que eu tenho pra falar sobre ele. É isso que eu tenho pra falar neste vídeo, porque acabamos a lista, foram 6 livros também. Tivemos alguns outros livros que eu dei 3,5 estrelas, bem pouquinhos, eu acho que tinha mais uns 2, só que eu decidi não trazer, porque um eu acho que era em e-book e o outro era um livro que eu já falei e eu não queria vir falar de novo, porque eu já falei na book tag, eu já falei, enfim, em vários momentos desse livro, então achei melhor não trazer. E aí eu trouxe 6 livros, porque no vídeo que eu fiz de melhores do primeiro semestre, eu fiz com 6 livros, então eu decidi fazer com 6 livros de novo, pra não ficar muito longo o vídeo e eu poder falar mais sobre cada um desses livros. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me contem nos comentários se vocês já leram algum, o que vocês acharam, qual foi a pior leitura de vocês do primeiro semestre. Eu acho que se eu fosse fazer um ranking do menos pior pro pior, destes livros aqui, eu acho que ficaria assim. Deixa eu ver. Acho que... difícil, gente, difícil. Eu acho que eu colocaria este aqui em 6º lugar, porque apesar dele ter sido meio ruinzinho, foi uma leitura que andou, sabe? Eu li rápido, eu tava me divertindo, eu só não curti muito a história mesmo, mas mesmo assim não foi algo que atrapalhou o meu ritmo de leitura. Então esse aqui iria para 6º lugar. Vamos ver. Difícil, gente. Difícil. Acho que eu colocaria Amor Corrompido também, por causa dos mesmos motivos de Quebrando Gelo. Colocaria esse aqui em 5º lugar, porque não foi uma leitura que atrasou meu ritmo de leitura, muito pelo contrário. Eu li isso aqui muito rápido, né? Enfim, repetindo, por mais que eu não tenha gostado da história. 4º lugar vai para... Ai, gente, Coroa de Sombras, eu acho. Não. Acho que sim, porque por causa do Calias. Um belo gostoso. Vocês podem ver que eu gosto de leituras mais rápidas, que
me deixam intrigada a ler mais, e esses aqui todos foram livros que não me deixaram com curiosidade nenhuma de continuar a leitura. Então eu acho que em terceiro lugar vai Alerta de Spoiler. Em segundo lugar vai I Think I Love You. E em primeiro, top 1 dos livros, dos piores livros do primeiro semestre de 2024 vai para Os Irmãos Hawthorne. Livro desnecessário, nossa senhora. Mas enfim, é isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo.